Olá, amantes dos estudos, sejam bem-vindos a esse novo vídeo. E eu já tava com saudade de fazer esse tipo de vídeo com vocês, sabe aquele bate-papo que a gente fala sobre um monte de coisa diferenciada? E eu acho que no vídeo de hoje interessa muita gente, assim como interessa a mim, pode interessar a você como aluno e a você como professor. O Senado aprovou o projeto para o Enem ser adiado. Mas aí isso gera a seguinte questão: quem ganha com isso? O Exame Nacional de Ensino Médio, mais conhecido como Enem, é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, também vinculada ao Ministério da Educação do Brasil e foi criada em 1998. Essa prova é utilizada para avaliar a qualidade de educação que existe no nosso país. O seu resultado serve para que jovens de todo o país possam concorrer a vagas em universidades públicas do país, através do Sistema de Seleção Unificada, que é conhecido como SISU, onde a gente faz a matrícula lá, coloca a nota do Enem e tudo mais. Assim como também algumas universidades que existem no exterior. O Enem é o maior exame vestibular que nós temos hoje no Brasil e o segundo maior do mundo, ficando atrás somente do Gaokao, se eu não me engano essa é a pronúncia, que é o exame de admissão do ensino superior da República da China. A prova também é feita para pessoas que têm interesse de conseguir uma bolsa integral ou parcial em faculdades particulares, universidades particulares. Também com alguns projetos do governo federal, que é o ProUni e o FIE. E entre 2009 até 2016 também serviu para que pessoas que não tinham o certificado de conclusão do ensino médio pudessem retirá-lo. A prova foi criada em 1998 com o intuito de avaliar a qualidade do ensino médio no Brasil. Já no ano seguinte, no seu segundo ano de utilização, ela foi colocada como base para que as pessoas, os alunos, entrassem no ensino superior. Teve a sua segunda versão utilizada em 2009, onde teve um aumento no número de questões e de dias de prova, contendo hoje 180 questões mais a redação. Então, só que para falar do Enem, nós precisamos falar do que o Enem representa para os jovens brasileiros, principalmente os jovens de baixa renda. Se você se interessou pelo conteúdo, já deixa o like aí no canal e não se esqueça, eu sou o John Condé e vamos aos estudos! Milhões de jovens todos os anos se inscrevem para fazer a prova do Enem, para que eles possam tentar ingressar em uma das universidades públicas espalhadas pelo Brasil. E é visível a divisão de classes e oportunidades que esses jovens têm. Por conta do Covid-19, estava rolando uma propaganda na TV aberta que falava sobre como nós deveríamos estudar em casa, como deveríamos sim continuar com os nossos estudos e fazer de tudo para que no dia da prova do Enem estivéssemos bem para ir fazer a prova. Essa propaganda, que é do governo federal, e eu particularmente detesto ela, porque eu consigo entender que nem todo mundo tem o mesmo grau de preparação para estudar sozinho em casa, mas assim, essa propaganda gerou algumas discussões nas redes sociais, principalmente no Twitter e no YouTube, onde vários outros youtubers deram sua opinião com relação a essa propaganda e o que essa propaganda trazia de implícita nela, com relação à divisão de classes e à falta de oportunidade que algumas pessoas têm. Então hoje nós entendemos que estamos vivendo dentro de uma pandemia, nossa rotina foi totalmente mudada por conta disso e que uma das coisas que aconteceu para que nós pudéssemos ficar a salvo foi o fato das escolas terem fechado para evitar aglomeração. E aí, se o governo federal continua com a ideia e a programação de fazer a prova, surge uma pergunta: quem ganha com isso? Como eu falei para vocês, uma das medidas que foram tomadas para não gerar aglomerações foi o cancelamento das aulas, assim como várias outras coisas, fechamento de lojas, shoppings, academias e tudo mais. Mas nesse caso, o nosso foco será com o fechamento das escolas, porque isso acabou gerando um impacto muito maior em cima dos nossos jovens. Porque com tudo isso, eles acabaram perdendo completamente o seu ambiente de estudo. É claro que muitas das escolas começaram a se mobilizar para que esse impacto não fosse tão grande em cima dos jovens que estavam estudando. Não somente dos jovens, mas das crianças também.
Começaram a ter aulas acompanhadas através da internet, aulas em EAD, alguns professores fazem reuniões através de aplicativos que dá para gerar uma sala de aula, uma turma, passa as atividades pelo WhatsApp e por aí vai. Mas, se normalmente nós já vemos uma desigualdade, como quando falamos de aulas presenciais, esse buraco ele se alarga muito mais quando a gente coloca isso em ambientes virtuais. Então, para tentar responder a questão que eu fiz para vocês com quem ganha com isso, eu vou ler aqui no meu computador alguns dados que foram pesquisados para que eu possa tentar pelo menos ilustrar melhor a minha ideia para vocês, ok? Segundo o Centro de Pesquisa Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, feito em 2018, apenas 9% das famílias de classe D e E possuem computadores em sua casa. Em famílias de classe A, esse número sobe para 98%. E muitas dessas famílias possuem mais de um computador em casa. Assim, se eu pensar na minha adolescência, quando os computadores sociais estavam entrando no mercado, então era um boom muito grande, o que fazia com que eles fossem muito caros, eu não poderia nem pensar em ter um computador dentro de casa. É tanto que o meu primeiro computador eu só vim comprar quando eu tinha mais ou menos 21 anos, isso porque já estava trabalhando e ainda tive ajuda da minha mãe para pagar. Agora você imagina numa família de classe média baixa, classe B e C, onde tem mais ou menos 3 filhos e você tem que escolher se vai gastar R$200 para pagar uma parcela de um computador ou integrar no mercado, né? Se vai integrar na comida que vai ser comprada durante o mês. Não parece muito justo, certo? Mas, nas palavras do nosso ministro da Educação, o Enem ele não é para ser justo. Ele é apenas para selecionar os melhores para que daqui a 10 anos nós tenhamos profissionais capacitados. Porque o Enem sempre foi difícil, agora ele apenas está selecionando. Nas palavras do ministro, ele diz, abre aspas, aí você fala, não é justo. E quem não tem internet? Bom, no passado, há 3 anos, 2 anos, quem não tinha internet também tinha essa dificuldade de fazer o Enem. Não mudou nada, mesmo porque a inscrição do Enem é feita através de internet. Quando pensamos nisso, por exemplo, nós entendemos que a inscrição do Enem é feita através da internet. Só que com as aulas normais presenciais, nós temos o apoio de professores, nós podemos correr para buscar a informação, mesmo que não tenhamos um computador em casa. Nós nos apoiamos em amigos, em professores e outros profissionais de educação que nos ajudam a crescer nessa base de conhecimento. Se estamos sozinhos em casa e não temos livro, porque livro é caro, sabe? Nem todo mundo tem computador em casa, nem todo mundo tem celular que está com conexão, então acaba sendo bem mais difícil. E falando nesse último item, continuando com a pesquisa, em relação aos telefones celulares com acesso à internet, apenas 40% das classes D e E estão conectadas, enquanto na classe A esse número sobe para 99%. Entende o que eu quero dizer? Como é clara a desigualdade quando eu falo do cancelamento das aulas, que na minha opinião foi super correto em fazer. Todos os governadores, quando viram que a ideia do coronavírus era uma coisa muito mais grave, agiram sim da forma correta e tanto como aluno, tanto como professor, eu sou super a favor desse fechamento das escolas, da pausa, para que a gente possa voltar depois quando tudo estiver ok. Mas só quem pode pagar por cursos online, um professor com acompanhamento digital ali, efetivo, e que tem seu próprio computador, seu próprio celular, um canto calmo para estudar, que vai conseguir sair na frente. Porque pensa comigo, imagina aí, aquela criança ou aquele adolescente, aquele jovem que tem mais 3 irmãos que estão recebendo atividades todos os dias da escola, ele está recebendo atividades todos os dias da faculdade, ele precisa estudar, mas só tem um celular, que às vezes nem é o computador, é um celular para dividir para os 3 irmãos, mais o pai ou a mãe, enfim, e precisa ficar enviando e recebendo material o tempo inteiro. Não vai conseguir. Ele não vai ter a mesma oportunidade do que aquele
aquele outro jovem em que o pai banca todo o cursinho, toda a preparação da vida dele, de estudos, vai ter. É muito clara a diferença. Esse abismo que essa desigualdade através das classes sociais ela traz, entende? E é muito importante a gente parar para pensar nisso, porque 80% dos alunos de ensino médio que tem no Brasil vem de rede pública. E essa, por sua vez, atende a população mais pobre. Com o adiamento da prova, eles podem sentar, conversar e verificar uma melhor maneira e uma melhor data para que essa prova seja colocada. Eu vi que na mesma propaganda estava falando sobre o Enem digital, que ia ter em algum lugar e você conseguiria fazer a prova online. Será que ia dar certo? Será que vai dar certo mesmo? É claro que ao longo dos anos nós caminhamos para um futuro muito mais tecnológico. Então, fazer as coisas através da tecnologia, através da internet, é muito comum para nós. Mas fazer uma avaliação de conhecimentos ainda tão importante como a prova do Enem, será que daria certo no momento como que estamos passando hoje? Fica aí o questionamento. Coloca aí nos comentários o que é que você acha. Mas, como eu estava dizendo, com esse adiamento eles podem verificar a melhor maneira sem que isso se transforme num prejuízo ainda maior para a população mais pobre, entendeu? Mas se fosse para responder mais diretamente a questão que eu fiz lá em cima, quem ganha, eu responderia assim, todo mundo ganha com isso. Porque vai conseguir se preparar melhor. Mas aí você me pergunta, então por que não adiar logo? Então por que demoraram tanto? Então por que ainda tem que passar por nova votação, aprovação da Câmara e tudo mais? Desde que o coronavírus ele se transformou num problema palpável aqui no Brasil, a gente vê uma verdadeira luta de gladiadores entre o governo federal e o governo dos estados no enfrentamento dessa pandemia. A proposta de cancelamento das aulas e adiamento de provas e todas essas coisas que nós vemos no mundo acadêmico, ela veio do governo dos estados. Até porque o governo federal queria que continuasse tudo do jeito que está, porque a gente precisa sim pensar na economia do Brasil. E outra, ficou bem claro, como vocês podem ver aqui em algum lugar da tela, que o presidente ele já está bem direcionado ao público que ele quer falar. Até porque quem é de direita toma cloroquina e quem não é, toma tubaína, não é verdade? E você tá vendo como você é educado? Tu viu como você é educado? Quem é de direita toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína. Ou seja, a questão do adiamento ou não da prova do Enem é mais uma questão política do que uma questão social. Porque lá atrás, lá em fevereiro, em janeiro, fevereiro, o governo federal ele minimizou muito a importância que o coronavírus tinha no mundo, falando que os governadores estavam exagerando nas medidas que estavam sendo tomadas e que não precisava de tudo isso. Ao mesmo tempo em que os governadores dos estados estavam tomando medidas muito mais drásticas para conter o avanço do corona. Então pensa comigo, se o governo federal realmente adiar, que eu espero que adie, porque já está para votação, mas caso aconteça, entre linhas, ele está dizendo que sim, os governadores dos estados estavam certos em fazer este lockdown, sabe, este confinamento, em parar as aulas, em parar o comércio por causa do coronavírus. Ele começa a dar uma certa importância, mesmo que não diretamente dizer assim, olha, eu estava errado, então vamos adiar o Enem por causa disso. Mas ele acaba dando, entre linhas ali, uma certa importância ao trabalho que os governadores estão fazendo nesse momento. É claro que o problema da desigualdade que eu venho falando para vocês não é uma coisa que começou com o coronavírus. Essa desigualdade já vem ditando quem entra e não entra na universidade há muito tempo. A única coisa que nós precisamos é prestar atenção nos atos que o governo vem promovendo, vem tomando, as medidas que ele vem tomando, para que nós, como cidadãos, possamos ir lá e cobrá-los. Porque nós sabemos que não vamos conseguir acabar com essa desigualdade nem tão cedo. Mas ficando de olho, a gente consegue pelo menos minimizar ao máximo o estrago que essa desigualdade já vem causando entre a população mais pobre e da população mais rica, digamos assim. Mas e você? Coloca aqui nos comentários se você é a favor ou é contra o adiamento
da prova do Enem e por quê. Eu também vou deixar uma enquete aqui linkada para que você possa responder essa mesma pergunta. Você é a favor ou é contra o adiamento da prova do Enem? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fazia um tempão que eu não conversava desse jeito com vocês. Eu realmente estava com saudade, mas é um assunto de muita importância e eu precisava falar sobre ele. Tanto porque eu sou aluno, como vocês sabem, eu faço uma segunda formação em artes visuais, e eu sou professor, porque eu sou formado em pedagogia. Hoje é dia 20 de maio, então é dia do pedagogo, e eu quero mandar um abraço e os meus parabéns para todos os meus colegas de profissão, porque só nós sabemos como é difícil manter a mente sã e as coisas caminhando o mínimo possível para que tudo dê certo, principalmente nesse momento que estamos vivendo hoje. Se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho para receber as novas notificações. E não se esqueça, eu sou o John Condé e nos vemos no próximo vídeo.